Fala, galera, fazer aquele panorama bem rápido nosso, por agora de manhã, tá? Ah, Nossa referência no time frame maior aqui no índice é justamente o mesmo, tá? A gente começou a quebrar estruturas no cenário macro, inclusive a gente teve uma operação ontem de 500 pontos. Então, observando aqui, ó, o que que a gente estava esperando, lembra? A gente tava, a gente teve o choque do movimento, tá? Ele deu uma entrada de confirmação, tá? Depois, a gente teve o boss do movimento, ele criou um monte de estrutura com liquidez, veio no último OB aqui dos 15 minutos que a gente marcou, certo? E pagou também. Eu não consegui, eu acabei ficando de fora desse trade aqui, pelo fato de eu ter refinado o order block na metade. Então, eu fiquei praticamente dois ticks aqui de ser pego nessa estrutura. Então, eu acabei usando essa liquidez para fazer a entrada aqui, né, nessa compra e até o final da referência. Então a gente acabou fazendo um tradezinho aqui de quase 5 para um, né? Pegamos 85 pontos de stop e 400 pontos de alvo. E aí o mercado depois finalmente rompeu essa estrutura, né? Fazendo o nosso boss. Aí quem teve a paciência de esperar vai usar essa referência, a onda que rompeu o boss, né? Foi essa aqui. Aqui o mercado veio, deixou liquidez. A gente atualiza a referência. Ele veio buscar a outra região mais líquida, né? Então a gente tinha esse AB muito próximo ao 50 e o AB de baixo. Então, ó, se a gente observar aqui o AB de baixo, ele foi lá buscar e depois foi embora também, tá? E aí ele fez mais um boss, certo? Então a referência que a gente está aqui é justamente a onda, essa onda maior aqui, ó. Se a gente olhar no macro, vamos só estender a nossa referência macro aqui, ó, né? A gente chegou na região de prêmio do macro, certo? Essa aqui é aquela referência de queda que a gente tinha, ó. Ele está começando a chegar nas regiões mais líquidas dela. Então, por exemplo, ele está testando esse OB aqui de venda e tudo mais. O que a gente pode fazer aqui? Eu não gosto de sair vendendo, tá? Vocês já sabem disso, ó. Eu não gosto de sair vendendo no risk entry nesses order blocks pelo fato do preço expandir, mitigar e expandir. Então, o foco dele é romper esse topo agora. Eu não gosto de bater um risco entry na venda agora, ao contrário da minha ideia macro. O que que a gente pode fazer então? A gente pode tentar pegar a correção dessa permanada para ele vir na região mais líquida ainda para continuar o movimento no micro. Então, por exemplo, esperar uma quebra de estrutura aqui, ó, tá vendo? Então, esperar uma quebra de estrutura aqui, pegar essa correção para depois ir com ele. Então, a gente pode até fazer essa queda, mas espera uma quebra de estrutura e depois a gente entra nas regiões mais líquidas para continuar o movimento altista novamente, né? O que que a gente tem aqui no 5? A gente tem um OBzão aqui, tá? A gente tem um OB lá embaixo, certo? A gente tem um Fair Value Gap aqui. Então, essa região aqui seria um ponto interessante. Se a gente trazer os 15, vamos ver se a gente visualiza. Ó, a gente não visualiza muito esse OB, tá? Então toma cuidado. Nos 15 a gente visualiza esse order block, desculpa, esse fair value gap. Então, vamos ver se no 5, ó, no 5 eu não visualizo muito ele. Eu vou tirá-lo e focar nesse order block aqui de baixo. Beleza? Então eu vou esperar aqui essa estrutura. No dólar, já ele tá virando ativo, né? Ó, dólar mesma coisa lá, ó. O que que a gente tem? Mercado veio, fez o choque, criou uma referência, deu entrada de confirmação, fez o boss, tá? A gente pode estender essa referência. E o mercado
Tá vindo agora em cima dessa estrutura macro para continuar o movimento, com foco de vir para a região de prêmio, certo? Então a gente pode observar justamente isso. Ele está bem em cima dessa região. A gente pode dar uma refinada, ó, esse order block aqui acaba sendo um de 15 para continuar o seu movimento altista. Então aqui a gente já está meio que em cima da região, ó, para o mercado voltar. Se o mercado perder esse fundo aqui, toma cuidado que aí você tem que procurar as regiões mais líquidas no cenário macro aqui, ó. Tá vendo? Nessa pernada aqui. Então, o foco agora principal é continuar o movimento altista dele, foco de fazer o rompimento do boss. Certo? Forex, Euro USD. Vamos lá. Olha aqui. Foi lá no nosso AB, veio com o movimento baixista agora. Então, essa operação a gente tinha marcado na aula anterior, certo? E a gente pode esperar. Ó, o movimento inteiro dele é baixista, né? Ele já acabou de vir na região mais líquida. A gente atualizou essa referência aqui. Ele veio aqui nesse OB, que a gente marcou. O que a gente pode esperar? Isso, uma possível entrada de confirmação é uma opção. Então, por exemplo, o mercado perder essa região aqui, fazer um choque no 60, tá? Para fazer isso, ó, e rompimento de fundo nesse Icolus, que é o foco dele, que é esse boss aqui, é uma opção. Então aqui temos essa primeira opção. Você vai criar essa micro referência depois que ele fazer esse rompimento. Muito provável que no tempo gráfico menor a gente já tenha alguma estrutura dessa, ó, aqui. Choque nos 15, certo? Micro referência. Veio para o Fairway Gap, ó, e já continuou. Então aqui no micro a gente está meio que descendo com ele aqui, ó, né? Essa estrutura. Ó, no micro você tem isso aqui, ó. Liquidez. E ele pode vir a testar essa região ainda para venda. Tá? Então, no micro a gente tem essa possibilidade também, tá? Do mercado voltar aqui e continuar o movimento. E a BPSD acabou de dar uma venda pra gente, tá? E foi a mesma coisa. Foi lá no AB, a gente marcou, marcamos a intersecção dos dois, stop descolado, tá? E estamos aqui, ó, nela, nessa estrutura. Ele não quebrou choque no macro, mas, ó, no micro a gente já pode observar aqui, ó, esse fundo aqui, ele quebrando estrutura, dando entrada de confirmação. E ó, deixa eu ver. Não mitigou, não mitigou. Você pode estar observando essa possível referência, o mercado tentando voltar aqui, ó, para fazer esse movimento e continuar baixista. Só toma cuidado com liquidez aqui no fundo. O ideal, esperar um rompimento no macro aqui, ó. Então, ó, no macro ele acabou de fazer esse rompimento. Podemos usar esse fundo aqui. Dá para simplificar a onda que rompeu? Dá, hein? Então, por exemplo, dá para simplificar a onda que rompeu, que seria aqui, e usar esse AB aqui. Deixa eu ver se usa nessa referência esse AB. Ah, dá para usar esse AB também na referência grande. Então aqui também, ó, tá validado, tá vendo? AB sequência. Ok? O SDCAD. O SDCAD, ó, o que que a gente tinha que esperar? Que eu falei para tomar cuidado. O choque e depois um boss. Olha, ele não fez boss ainda. E olha o que ele tá fazendo lá para cima. Então, ó, esperar o choque boss. Tem que esperar ele vir romper esse boss aqui para ficar saudável. A Audio USD deu nossa venda lá, ó. O mercado tá vindo. Então a gente marcou esses pós, marcamos essa liquidez para jogar para esse OB. Filtramos esse OB, ó, deu uma entrada, tá pagando mais de 10 para 1 essa entrada. Vendida, OB.
Ó, uma entrada está pagando 11 para 1. O que que você pode fazer nessa estrutura? Você tem a opção de esperar uma quebra de estrutura no macro. Podemos usar essa quebra, talvez aqui. Podemos, não vejo problema, tá? E marcar nossa referência para descer com ele. Então aqui a gente tem um OB para descer com ele. Então ficar de olho nessa estrutura. O foco dele é o quê? Rompimento de fundo, tá? Então marca essa estrutura aí. Lá no macro do macro ele praticamente já veio na região mais líquida e está fazendo um movimento baixista, né? Inclusive estamos vendidos nele. Fechou, galera? Tamo junto. Bons trades aí.